Dessa maneira, os pensamentos têm duas áreas de atuação: a da própria pessoa, que os emite, e a do objeto, a pessoa a quem eles são direcionados. Qualquer pessoa pode prejudicar-se ou beneficiar-se com os seus próprios pensamentos ou com os pensamentos da mesma natureza a si direcionados. Quando quem lê muito a Joana de Ângeles, na verdade a literatura espírita, de uma forma geral, ainda vai encontrar muito desses termos, da neurose, da psicose. E naquele primeiro livro que eu mostrei, nesse livro, naquele livrozinho ali, que é o DSM-5, desde o DSM-3, na verdade não se fala mais de neurose. Por quê? Então, antes falando o que é a neurose, que quando a gente lê sobre na literatura espírita, a gente vai encontrar muito desse termo, neurose e psicose. O que é a neurose? São quadros patológicos, de doença, de origem da mente, psíquica, muitas vezes ligados a situações que são externas à nossa vida, dos quais provocam transtornos, tanto na área mental como física. De acordo com a visão psicanalítica, as neuroses são frutos das nossas tentativas frustradas dos nossos conflitos, dos nossos problemas do dia a dia. Na verdade, a maior parte dos transtornos mentais podem ser designados como neurose, mas esse termo ele vem sendo paulatinamente abandonado. Mas a gente ainda vai escutar muito nessa questão de neurose e psicose. Então, os atuais sistemas de classificação dos transtornos mentais, eles abandonaram isso daí, porque não se fala muito no que ocasionou esse transtorno. Hoje, os transtornos mentais, eles são puramente descritivos. Como assim? Explica melhor isso para mim. Como a gente vai ver daqui a pouquinho, cada transtorno mental, emocional, quando eu falo de um transtorno mental, eu estou falando de um transtorno mental emocional. Sempre que essa palavrinha emocional conjugada, tá? Isso é importante ficar claro para todo mundo. E ele é descritivo. Então, vocês vão ver que, o que é depressão? Tem sintoma A, B, C, D. O que é transtorno obsessivo compulsivo? Tem tal. Ele é descritivo. E para a gente fazer um diagnóstico, na verdade, para fazer um diagnóstico na área da psicologia, da psiquiatria, a gente só tem que fazer uma coisa: ouvir o paciente. Ouvir e, obviamente, perguntar. Aí vocês vão me perguntar: poxa, doutor, a medicina avançou tanto, não existe uma forma assim, mais objetiva de fazer um diagnóstico nessa área? Não. O diagnóstico objetivo, como tem, por exemplo, uma pessoa, quando a gente quer saber se uma pessoa é diabética, o que a gente faz? Faz o exame de sangue. E aí, o que diz o exame de sangue? Se ela tem duas glicemias, dois níveis de glicose acima de 126, em jejum, está marcado que ela é diabética. Quando a pessoa tem lá um quadro de febre, com tosse, com catarro, e a gente faz uma radiografia e tem lá uma imagem do raio-x, a gente diz que a senhora está com uma pneumonia. Quando a gente faz uma tomografia de uma pessoa, ela tem vários sintomas e mostra lá o tumor, isso é objetivo. Os transtornos mentais, se a gente fizer uma tomografia, uma ressonância da cabeça da pessoa, vai ser normal. A não ser que ela tenha uma doença física que produza aquele transtorno mental. Então não existe uma forma objetiva, como a gente tem em várias áreas, de saber se ela tem aquele... Então a gente pergunta e a gente vai ouvindo e vai encaixando a pessoa, entre aspas, o que a gente considera como são os critérios diagnósticos. Então assim que a gente faz o diagnóstico. Aí vocês vão perguntar assim: poxa, mas isso daí, a pessoa assim, ela pode ir na internet, ler
e pode falar para o médico que tem aquilo. Pode. Um dos problemas na área na medicina de perícia médica chama-se simulação. Isso pode acontecer. Muito mais nessa área. Porque não é objetivo. A pessoa lê, decora, simula, é um bom ator e pode enganar. Pode. Isso pode acontecer. Então, e dentro da medicina a gente tem, são os transtornos de simulação. A pessoa simula. Eu era residente, e até hoje me lembro de um caso que nós atendemos no hospital universitário, e era uma advogada na época, uma senhora, e ela foi internada com uma condição chamada febre de origem desconhecida. E febre de origem desconhecida é um capítulo na medicina. Ela tinha febre todo dia, e era à noite. E nós submetemos ela a uma série de exames. Todos os exames foram normais. E a gente foi afunilando até chegar numa hipótese que era simulação. O meu médico, que a gente chama do preceptor, que é o meu chefe, me falou: você vai dormir do lado ali, vai ficar olhando essa paciente o tempo todo, ou você vai ficar acompanhando a enfermagem para ver que tem que ter alguma coisa. O que ela fazia? A enfermagem, quando ia tirar a temperatura, antigamente os termômetros eram termômetros de mercúrio. O que ela fazia lá? A enfermeira dava o termômetro para ela, ela botava aqui e ela segurava aqui, né? E ela friccionava o termômetro aqui atrás. E ninguém percebia, a enfermagem não percebia. E ela fazia isso só em algumas tomadas. Era simulação. E é um transtorno mental também. Tá? O que é psicose, então? Evoluindo. A psicose, na verdade, a psiquiatria começou com a psicose. Os psicóticos eram chamados loucos. Os manicômios surgiram para tratar e inicialmente isolar os psicóticos. O que é psicose? São transtornos mais graves, onde o paciente perde o contato com a realidade, podendo apresentar delírio, alucinação, distúrbio de conduta, às vezes com muita agressividade, levando à impossibilidade do convívio social, além de outras formas bizarras de comportamento. Exemplo: a esquizofrenia é uma psicose, o transtorno delirante é uma psicose. Tem um empregado para se referir à perda do juízo da realidade de um comprometimento funcional da mente do indivíduo. Então são quadros que são mais graves, geralmente, do ponto de vista mental, que não é o tema da nossa palestra em si. Finalizando essa partezinha, o que é personalidade? Então, personalidade é um padrão da forma de pensar, que, claro, na medida que nós vamos evoluindo, ela também vai mudando. É mais difícil a mudança, mas é um padrão duradouro de pensar, de perceber, de se relacionar, envolvendo tanto o ambiente ao redor de si. Traços de personalidade são aspectos proeminentes na personalidade que são exibidos de uma forma relativamente consistente ao longo do tempo. Então a gente tem também mais um conceito. Isso aqui, só para vocês terem uma ideia, são os vários transtornos mentais que existem. Então a gente tem lá desde o desenvolvimento, a esquizofrenia, transtorno bipolar, que se der um tempinho a gente vai tocar neles, porque a depressão é o que nós consideramos como o transtorno unipolar. E tem o transtorno bipolar. Por que unipolar? Porque ele só está no polo depressivo. O bipolar, além da depressão, vai para o polo maníaco. Era o que se chamava antigamente de psicose maníaco-depressiva. Esse era o antigo nome do transtorno bipolar. Aqui tem mais, tem transtorno da personalidade, e nós vamos focar
somente desses dois aqui. Bom, entrando então na segunda parte da apresentação, vamos falar um pouquinho sobre os transtornos depressivos ou depressão, simplesmente. E a gente entra no que a maioria das pessoas conhece, que chama-se transtorno depressivo maior, ou depressão maior, ou simplesmente depressão. Então, como é que a gente pode afirmar que uma pessoa tem depressão? Quando ela começa a apresentar um desses, pelo menos esse sintoma aí, durante um período de 2 semanas no mínimo. Então ela apresenta 5 desses sintomas que eu vou falar a seguir, sendo que um é obrigatório e pelo menos durante 2 semanas para cima. E isso representa uma alteração do funcionamento da pessoa. Ou seja, a pessoa funcionava de uma forma e passa a funcionar de uma outra forma, de forma perceptível, de forma marcante. As pessoas, além dela, às vezes ela não nota, mas os outros notam também. Então, quais são os sintomas? Então, o humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, indicado por um relato subjetivo ou pela observação feita pelos outros, porque às vezes a pessoa não fala que está, ela não reconhece que está, ela nega que está com depressão. Então os outros muitas vezes é que percebem, ela não percebe, às vezes até nega. Então, o humor deprimido, vocês vão ver aqui uma palavrinha e ou. Então, ou um ou outro. Com frequência ela tem os dois, que é o interesse e o prazer muito diminuído em todas ou quase todas as atividades do dia, quase todos os dias. Isso tem um nomezinho, chama-se anedonia. Anedonia é a falta de interesse e de prazer nas coisas que ela gostava. Isso de 2 semanas ou mais, todos os dias ou quase todos os dias, a maior parte do dia. Exemplo, é a pessoa que adora trabalhar e de repente ela começa a perder o interesse pelo trabalho, o interesse pela conversa, o interesse em viver. Ela vai perdendo isso vagarosamente. Por quê? Já vamos entrar lá. Porque às vezes a gente não sabe o porquê. Muitas vezes, não é às vezes não. Muitas vezes a gente não sabe o porquê. Então, além disso, o que mais ela apresenta? Então, perda ou ganho de peso significativo sem estar com dieta, ou diminuição ou aumento do apetite. Então, é comum a pessoa ficar com anorética ou com apetite muito aumentado. Com frequência hoje, o apetite é aumentado. Tem gente que perde peso. Eu estou, por exemplo, com um paciente internado que ele perdeu 10 quilos e investigou, está lá. Pensava que era um câncer e não era, pura depressão. Tudo induzia um câncer. No fim, acabou vendo que era depressão. E perde peso dele. Ele pode entrar até em estado de caquetia. E dependendo da forma, existem depressões da forma catatônica. O indivíduo, a catatonia, ele paralisa, ele não se mexe. Isso, inclusive, é indicação de eletroconvulsoterapia, que a gente vai ver lá no finalzinho. O que mais? Insônia ou hipersonia. Insônia é a falta de sono, hipersonia é o muito sono. A sonolência excessiva. Com frequência, insônia intermediária ou terminal. Existem 3 tipos de insônia. A inicial, como o nome diz, para a gente começar a dormir. A mediana, né, ou intermediária, no meio da noite, a pessoa dorme, mas acorda no meio da noite e fica fritando na cama, né? Igual ao morinho, né? Fica rolando ali, não consegue dormir. E a terminal, que é aquela pessoa que acorda às 4 horas da manhã, 5 horas e não dorme mais, no término da noite.
Qualquer uma dessas três pode estar associada. Ou hipersonia. O que mais? Agitação ou retardo psicomotor. Quase todos os dias. E ela, às vezes, ou está muito agitada ou ela está lenta. Ela está lentificada. Seguindo. Cansaço. Muita perda de energia. Depressão é um dos transtornos que dá mais cansaço, pode dar mais cansaço na pessoa. Muitas vezes isso é um motivo que eu levo a procurar ajuda. E muitas vezes ele já chega lá falando assim, pô, eu preciso de uma vitamina. Ah, mas por quê? E aí a gente começa a conversar e percebe que o indivíduo está deprimido. A vitamina melhora? Não. Ajuda nada. A gente vai ver lá na frente da importância da alimentação. Mas existe muitas vezes um mito, né, de que isso aí vai melhorar. E geralmente não melhora. Então, fadiga ou perda de energia. Realmente dá um cansaço muito grande. E um sentimento de ser inútil, que esmaga a pessoa. Ou de culpa excessiva ou inadequada. Então ele passa a